Nós vamos abrir a palavra no Evangelho não, nos Salmos 126, Salmo 126, verso 5, glória a Deus. Estava com saudade de estar aqui adorando, estar nessa casa, né? Lugar preferido de adoração. Salmo 126, verso 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, nós queremos falar nessa noite. Hoje temos uma reflexão, né? E nós queremos falar nessa noite sobre semear nos tempos difíceis. Semear nos tempos difíceis. Quando o Senhor Jesus nos chama para andar com Ele, para estar com Ele, para segui-lo, quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, Ele nunca prometeu aos seus discípulos que essa caminhada, esse seguir, andar após Ele seria algo fácil, seria algo tranquilo. Tanto que Ele nos oferece uma cruz, Ele nos oferece a renúncia, Ele nos oferece um negar a si mesmo, e essas coisas não são fáceis de se viver, fáceis de se praticar, fáceis de se tornar uma prática diária na nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos um grande inimigo que é o nosso próprio ego. Nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso próprio ser, o nosso próprio eu. Mas quando o Senhor libera uma palavra, quando o Senhor libera algo para a sua vida, para a minha vida, individualmente Ele libera algo para você, nós precisamos entender que nem sempre, quando nós lemos no livro de Gênesis que Deus disse haja luz, ou que haja separação das águas, cada vez que Deus deu uma ordem, cada vez que Deus deu uma palavra, e cada vez que nós lemos um daqueles versos que às vezes em segundos nós fazemos essa leitura, nós não temos a noção de quanto tempo essas coisas aconteceram. Se quando Deus disse, por exemplo, que as águas se separassem, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, ela era uma substância informe, e as águas pairavam sobre o abismo. E Deus, num determinado dia, Ele deu uma ordem que as águas se separassem, a água doce, a água salgada, e houve então um movimento em todo o planeta, em todo o mundo, em todo o nosso planeta, separando essas águas e deixando as águas doces num determinado lugar, as águas potáveis, as águas saudáveis para serem bebidas, e as águas salgadas no outro lugar. Então há um tempo, Deus libera uma palavra, e essa palavra ela vai levar um tempo para se tornar uma realidade. Então, quando alguém vai discutir com
é alguém que é contra a criação, e aí eles falam dos bilhões de anos, dos milhões de anos, e aí eles dizem, não, mas está lá na Bíblia, foi um dia, foi 2 dias, foi... Mas a palavra diz que para Deus, por exemplo, um dia é como 1000 anos. Nós podemos ver ali milhões de anos podem ter decorrido ao longo daquilo que a palavra de Deus fala em se foi o primeiro dia, se foi o segundo dia, se foi o terceiro dia. Mas o que eu quero que você entenda, eu quero que você acompanhe essa palavra, porque nós precisamos entender, se Deus liberou uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir. Essa palavra ela vai se realizar, ela vai se concretizar. A nossa parte como filhos do reino, a nossa parte como filhos de Deus é permanecer convictos, é confiar na palavra que o Senhor liberou, é ter convicção daquilo que o Senhor liberou para a nossa vida e permanecer firme nessa palavra, mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando essa palavra ainda não se concretizou, mesmo quando essa palavra ainda não se tornou realidade. Por mais poderosa, por mais grandiosa, por mais maravilhosa que seja a palavra que o Senhor liberou, até que ela venha à existência, até que ela venha a se cumprir, nós temos que permanecer semeando nos tempos difíceis. Nós temos que permanecer confiando. A palavra, quando ela fala de Abraão, na lista dos heróis da fé, ela diz que Abraão creu contra tudo que lhe era contrário. Ele creu, é como se Abraão estivesse remando contra a maré, porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, Deus libera para ele uma palavra, quando ele ainda é jovem, e ele passa a vida inteira esperando que essa palavra se cumpra, e finalmente essa palavra se torna realidade concreta na vida dele, quando ele já tem 100 anos. Então houve um longo tempo de espera, houve um longo tempo de espera, e essa espera, a espera do cumprimento de uma palavra, de um cumprimento de algo que Deus liberou, eu nem vou dizer que seja o cumprimento de uma promessa, porque a promessa que Deus tinha para conosco, Ele já cumpriu, que foi nos dar Jesus. O filho da promessa é Jesus. Deus para nós, Ele libera palavras, Ele não firma promessas, Ele libera palavras que estão em volta do seu propósito. A questão é nós continuarmos crendo, nós continuarmos confiando, nós continuarmos convictos, nós continuarmos firmes nos tempos em que essa palavra ainda não se cumpriu. Então o autor dos Salmos diz: os que semeiam com lágrimas, ou os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mas ele depois diz mais: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja que primeiro é preciso semear, primeiro é preciso continuar fazendo aquilo que nos compete fazer, que é esperar no Senhor, mesmo que seja chorando, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja nos tempos difíceis, mesmo que tudo aponte que não há uma saída, mesmo que tudo aponte, não, quem sabe Deus me falou algo e eu entendi diferente, Deus liberou uma palavra e
eu possa ter feito confusão, a palavra está dizendo: continue semeando. Semeando o quê? Continue orando, continue clamando, continue intercedendo, continue segurando nas mãos de Deus, continue adorando. Faça da adoração a sua arma de defesa. Faça da adoração a arma que vai defender as suas emoções. Faça da adoração a arma que vai defender a sua mente. Faça da adoração a arma que vai proteger as suas emoções. Faça da adoração a arma que vai proteger o seu espírito e continue clamando. Porque a verdade é que no momento em que o Senhor desejar reverter qualquer situação que nós estejamos vivendo, Ele fará isso em um toque, em um sinal, em um instante. Você vê que José ficou lá esperando 20 e poucos anos. José ficou esperando dia após dia, clamando, orando, intercedendo, chorando, vivendo as injustiças, todas aquelas coisas, mas ele continuou firme no Senhor, ele continuou esperando em Deus, e ele continuou esperando no Senhor. De tempos em tempos o Senhor vinha e ele fazia José lembrar da sua palavra, até que um dia, depois de 20 e poucos anos esperando, então um dia José é tirado da prisão, e numa conversa de alguns minutos, Deus reverteu a situação dele. É como se Deus virasse a chave, e aquela conversa, aquelas palavras, aquilo que foi dito, mudou a situação de José. Quantas vezes José teve que esperar, José teve que orar, José teve que se amparar no Senhor, mas ele continuou esperando no Senhor. Nós temos que enfrentar os nossos dilemas confiando no Senhor, esperando no Senhor, crendo no Senhor, mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo aponte, não, mas Deus não vai fazer. Confia nele, espera nele, adora o Senhor, faça da adoração a tua defesa, faça da adoração o teu ataque, se esconde no Senhor, segure nele e continue fazendo o quê? Semeando com lágrimas nos tempos difíceis. Continue semeando com lágrimas nos tempos difíceis. Um belo dia, um belo momento, numa conversa, Deus mudou a situação de José. Num belo dia, num belo momento, num instante, Deus mudou a condição de Davi. Num belo dia, num belo momento, Deus muda as condições da nossa vida. No momento em que Ele quiser, no momento em que Ele desejar, no momento em que Ele olhar e entender que é aquele momento, Ele vem ao nosso encontro. E tudo aquilo que foi semeado, com tanta dificuldade, com tanta luta às vezes, com tantos dilemas do nosso espírito, com tantos dilemas na nossa alma, com tantas lutas na nossa alma, no nosso espírito, com tantas batalhas na nossa mente, num dado momento o Senhor vem e Ele vira a chave da nossa vida. Ele vem e vira a chave do nosso lar. Ele vem e vira a chave da nossa condição. E de repente, tudo aquilo que Ele disse que faria e que parecia tão longe, quantas vezes você orou, quantas vezes você esperou, quantas vezes você clamou, quantas vezes você chorou, quantas vezes você intercedeu, quantas vezes você esperou e quantas vezes você olhou e imaginou: nunca vou chegar naquele lugar. Esses dias atrás nós estávamos conversando, eu estava vendo o vídeo da construção da igreja, um
vídeo de alguns minutos que conta, que mostra, que registra como a construção se desenvolveu em 18 meses. E a gente conversando, eu e a pastora, quantas vezes a gente encerrava aquele dia e olhava, e depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muita coisa feita, depois de um dia cansativo, depois de um dia em que a gente estava esgotado, a gente olhava e parecia que não tinha avançado. E às vezes a gente olhava e pensava, meu Deus, será que a gente vai conseguir terminar isso? Será que a gente vai conseguir concluir essa construção? Será que a gente vai conseguir entrar para dentro desse prédio? Como é que vai ser isso? Quantas vezes nós ficamos esperando, e aí quanto mais o dia se aproximava, parecia que mais longe ficava, porque a gente olhava e pensava, meu Deus, não vai dar, todo tipo de impedimento, toda situação, às vezes falta de recurso, às vezes isso. Quantas vezes nós ficávamos horas conversando e debatendo como vamos fazer tal coisa, porque a gente perguntava para alguns e eles diziam, nunca vi disso, não sei, nunca vi disso, essas tesouras, teve gente que disse, nunca vi disso desse tamanho, isso aí vai cair. Um dia uma pessoa veio aqui olhar, fazia acho que uns 2 meses que nós estávamos aqui, a pessoa disse, eu posso olhar lá? Entrou, olhou e disse, o senhor sabe que quando eu vi vocês colocando essas tesouras, eu achei que não ia ficar uma semana lá em cima. Eu achei que isso tudo ia cair, ia quebrar, porque eu nunca tinha visto uma tesoura desse tamanho ser feita assim, tal e tal. Mas a gente ficava esperando no Senhor. A gente continuava crendo numa palavra que Deus liberou. E mesmo que às vezes a gente olhasse e imaginasse, não será possível, Deus, num determinado momento, Ele vira a chave. E aquilo que era impossível de acontecer, aquilo que era difícil de acontecer, aquilo que estava longe de acontecer, aquilo que era apenas um desejo, um sonho, uma vontade, um querer, uma palavra liberada, de repente se tornou realidade. De repente veio a existência. E isso que eu estou falando de pouco mais de 18 meses. Mas por quantas coisas você ora, às vezes 10, 15, 20 anos, ou como Abraão que orou uma vida inteira esperando no Senhor, e o Senhor de tempos em tempos vinha até Abraão para dizer, olha, você vai ser o pai de multidões, você vai ser o pai de muitos filhos, olha, você será um pai. Mas Abraão já estava, a sua esposa era estéril, ele agora já era idoso, ele já agora não tinha condições nenhuma, mas o Senhor disse assim, olha, daqui um ano quando eu voltar, você já vai estar com seu filho nos braços. Então, querido, nessa noite você precisa entender, semeie, ore, clame. Quando eu falo em semear com lágrimas, eu estou falando, continue orando. Eu não estou falando de oferta, eu não estou falando de contribuição, que a gente costuma usar esse termo aqui de semear, mas eu estou falando, regue o seu clamor com oração, com lágrimas, com choro, mas confiando no Senhor, não chorando de uma forma emotiva, tentando tocar o coração de Deus com suas emoções, mas porque alguém está crendo na sua palavra, e você está confiando na palavra, você está crendo que Deus disse que iria fazer alguma coisa, então continue semeando. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que no reino de Deus existe uma regra, que ela alcança qualquer pessoa, e ele diz, tudo que o homem semear, ele vai colher.
E numa outra palavra, ele diz assim, ó, o que semeia na carne, vai colher na carne, mas o que semeia no Espírito, vai colher no Espírito. Então talvez você está olhando para alguma coisa que Deus disse que Ele iria fazer na sua vida, e você está querendo desistir, você está desanimando. Deus diz na sua palavra, semeie, mesmo que seja com lágrimas, semeie, porque você vai colher. Amém. Ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com celebração, vão colher. Mesmo aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então continue semeando no Espírito, continue clamando, continue orando, continue chorando, continue confiando, continue crendo. Deus vela para cumprir a sua palavra. Se Ele liberou uma palavra, essa palavra não retorna a Ele vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual foi determinada. Confia nele, creia nele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, dias muito complicados, mas nós temos um Senhor. Eu posso ver que quem não crê no Senhor, que quem não tem fé, que quem não tem amparo no Senhor e na sua palavra, nós podemos ver muitos desesperados, muitos angustiados, muitos sem rumo, muitos perdidos no meio de todas essas coisas. Mas você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor Jesus, você tem a Cristo, você tem a oração, você tem a palavra, você tem a adoração, você tem ao Senhor, você tem aonde se refugiar, você tem aonde correr, você tem aonde buscar amparo, você tem aonde buscar a força que precisa e fazer do Senhor a tua força para seguir em frente. Então continue semeando, porque no tempo certo o Senhor vai virar a chave e você vai colher os frutos de tudo que você hoje semeia, mesmo com lágrimas, mesmo nos tempos difíceis, mas você está semeando e vai colher. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos fazer da adoração nessa noite a tua defesa. Sabe, existe um campo de batalha na nossa mente. A nossa mente, ela vai sendo atacada pelos pensamentos, pelos dados inflamados. Então a palavra diz que a gente precisa usar o capacete da salvação. As nossas emoções são atacadas e o nosso coração precisa ser guarnecido. Então a palavra diz que o Senhor nos dá a couraça da justiça. Faça da adoração nessa noite a tua defesa. Ao invés de lamentar, ao invés de questionar, ao invés de ser almático, emotivo, faça da adoração a tua defesa nessa noite.